Nossa República dessa semana conversa com a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Helena Maria Bezerra Ramos, que dirige a Escola da Magistratura e vem acompanhando as discussões em torno da atualização do Código Civil de 2002, que está completando 20 anos de sua promulgação. A desembargadora, que é autora do livro Contrato de Arrendamento Rural, Teoria e Prática, está atenta às mudanças. Doutora Helena Maria, seja muito bem-vinda à nossa República, obrigadíssimo por sua participação, para prestar esclarecimentos para a gente sobre essa discussão que está havendo no Brasil acerca da atualização do Código Civil. A senhora que é professora de Direito Civil deve estar acompanhando. Eu sei que a senhora esteve lá no Congresso Nacional, que reuniu, aliás, onde foi lançada a discussão e formada a comissão que o Senado da República instituiu para discutir esse tema. Seja muito bem-vindo e obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, fico honrada de estar nesse canal, nesse programa Nova República, acompanhado, liderado pelo senhor Mauro Camargo. Pode me chamar de Mauro, desembargadora? Pode me chamar de Mauro, né? Muito bem. Pode me chamar também de Helena. Eu estou à disposição para aquilo que for de interesse da comunidade, que quiser saber sobre esse assunto, dentro das minhas possibilidades, né? Doutora Helena, a senhora é desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a senhora dirige a Escola da Magistratura em Mato Grosso, a senhora é professora de Direito Civil, a senhora é mestre, e a senhora acompanhou como eu disse anteriormente, esse congresso lá em São Paulo, que foi o congresso que lançou praticamente o debate acerca da atualização do nosso Código Civil. A senhora tem um livro importante sobre o direito agrário, sobre a questão dos contratos rurais, né? E eu queria saber o seguinte: na sua visão, como professora de Direito Civil, o que é imperioso atualizar no Código Civil, que é de 2002, foi promulgado em 2003, mas ele foi concluído lá em 2002, o que, na sua opinião, é preciso avançar, mudar, atualizar? E depois nós vamos falar, no próximo bloco, um pouquinho da questão dos contratos rurais, contrato de arrendamento rural, enfim, que é uma área que a senhora é mais do que especialista. Muito bem. Bom, eu, no dia 17 de agosto, estive lá em São Paulo, encontrei com o senhor lá, né? Nesse evento, né, que foi um evento que queria discutir a reforma do Código Civil de 2002, que entrou em vigor, como o senhor disse, né, em 2003, que é a Lei 10.406, né? Ela foi sancionada dia 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigor um ano depois, então no dia 11, né, de janeiro de 2003. Qual que era o problema maior desse Código Civil de 2002? Por que querem reformar ele agora? Bom, primeiro porque quando ele saiu em 2002, ele estava em trâmite essa reforma, porque o primeiro Código Civil da nossa República foi em 1916. Em 1916, o que vendia no nosso país, lá naquele Brasil rural, né? Naquele país ainda que não tinha tanto desenvolvimento? A ideia de que o homem, né, era o líder de tudo. Então, era o pai, eram 5 pessoas que comandavam esse código. O pai que tinha todo o direito, né? O marido, que tinha todo o direito, o patrão, né? E o empresário. Então, e os políticos. Então, eram todo eminentemente, primeiro, masculino, né? Então, aí as mulheres tiveram lá, mesmo na época de Getúlio, direito a votar, a estudar, né? No início do século houve uma revolução das mulheres para poder estudar, né? Porque elas não podiam trabalhar, não podiam estudar, elas eram consideradas pessoas que tinham que obedecer o pai, depois o marido, né?
patrão, quando assim tivesse emprego. Então, as mulheres não tinham uma liberdade, não tinham um reconhecimento jurídico como pessoa. Eles eram como se fossem incapazes, como são as crianças hoje, né? Precisavam ser dirigidas, comandadas. Isso não era verdade, no mundo isso mudou e aqui também mudou. Então, precisava melhorar essas questões. Outras também, mas essas questões. Então, em 1969, né, o Miguel Reale foi o primeiro jurista presidente de uma comissão de reforma desse Código Civil de 1816. E depois teve um outro, em 1975, fizeram um outro texto. Ou seja, quando em 2002 ele foi sancionado, fazia 30 anos que ele estava em tramitação. 30 anos. Já nasceu velho, né? Já nasceu velho. Então, muita coisa que já estava discutindo, que foi incorporado, já precisava ser mudado também. Então, eles decidiram aprovar desse jeito, né? Mas de lá para cá já tem 20 anos, né? De 2002 para cá, né? Ou nós estamos em 2023, né? Então, em 2003 de janeiro, fez 20 anos, né? Esse código, ele precisa ser reformado novamente. Porque de lá para cá nós tivemos, né, dos anos 60 para cá, uma revolução muito grande no mundo e no Brasil também, com a informática, com a internet, com a liderança das mulheres, com a mudança do comportamento das famílias, a mudança das famílias, né? Então, eu acho que precisa... Existem vários projetos de lei. Existe, por exemplo, do divórcio consensual, na UPL 2569 de 2021, da senadora Soraya Tronic, do PL do Mato Grosso do Sul. Ela quer mudar esse regime para permitir que a gente divorcie extrajudicialmente, por escritura pública, por acordo entre os casais, que isso pode acontecer, né? Isso não permite, o nosso Código Civil não permite. O direito dos animais, porque os animais eles são considerados coisas, né? Eles são bens móveis, né? Então, eles não querem que os animais sejam bem móveis, mas que eles também tenham direitos. Aí tem um PL, que é o 27 do 27 de 2018, né, que é mudança do regime jurídico para um regime especial, né, que é do deputado Ricardo Izar, né, do PP de São Paulo, né. Nós temos a personalidade jurídica dos condomínios. Nossos condomínios, hoje tem tanto condomínio, né, hoje proliferou os condomínios no Brasil, eles são considerados pessoa de fato, mas não jurídica, né. Então, elas não podem ser responsabilidade. Quando você entra qualquer ação contra o condomínio, você entra contra todos os condomínios, mas não entra contra o condomínio, porque eles não são considerados aquela parte comum, né? Então, precisa se regular dessa questão também, né, da personalidade jurídica. Então, tem um PL lá para mudar também, que é 3.461 de 2019, do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco. Tem também a questão da união homoafetiva para considerar o núcleo familiar, seja de homens ou de mulheres, né? Os testamentos digitais, hoje nós temos os digitais. Olha, eu lembro que eu comprei meu primeiro celular em 80 e alguma coisa, é pouco tempo, né? Então, o celular, o computador do celular... Em 1990 eu comprei um computador XP. Eu lembro que nem o Tribunal de Justiça tinha, mas eu tinha um XP, eu já pensava na tecnologia. Então, é muito pouco tempo de 90 para cá, né, essa revolução industrial, tecnológica, digital, né, que mudou. A gente ainda dava sentenças na máquina de escrever de datilografia e hoje não é assim, né? Então já mudou. Nós temos agora, muito recente, a questão das fake news, né? Tem até um PL lá para também mudar o Código Civil, e não é previsto no nosso código nenhuma possibilidade nem de processo, de nada por conta disso, né? Seguros privados, teletrabalho. Olha, a pandemia trouxe o teletrabalho como uma coisa que não tem volta, mas nós não temos regulação sobre isso. Não temos nada. Nós temos resolução de CNJ, resolução do STJ, mas essas resoluções não são leis, né? Não são leis. Nós temos então, assim, tem vários temas, né, que precisariam ser mudados. Regime de bens entre os casais, né? Antigamente a gente não... Né, quanta coisa foi mudado por lei, que foi também já atualizando, e quanta coisa ainda precisa ser atualizada. Então, eles querem juntar todos esses PLs, né, e fazer uma reforma, né, atualizar ele.
a vida é dinâmica, né, São Mauro? É muito dinâmica. E hoje está assim, numa velocidade muito grande. Então, nós não temos como ficar para trás. A legislação não pode ficar para trás, né? Doutora Helena, a senhora fez um histórico importante, como professora, muito didática, né? E deu essa linha do tempo aí mostrando para a gente as razões pelas quais o código já está ultrapassado. E a senhora fez coisas importantíssimas. A sociedade brasileira mudou muito, evidentemente. Né? O casamento já não é o casamento tradicional. Né? Quando a senhora falou dos 5 homens, né? O pai, o marido, enfim, o patrão, e a gente percebe que é isso. A mentalidade de hoje não é a mesma de 16, não é a mesma de 69, enfim. As coisas vêm mudando de uma forma extraordinária. E essas mudanças exigem, porque, por exemplo, se acusa muito o judiciário, sobretudo o Supremo, de ter uma atuação, de tomar iniciativa, de fazer lei, que não é papel seu. Mas é graças à jurisprudência criada lá no Supremo, por exemplo, e nos tribunais superiores, que a gente tem avanços, por exemplo, na questão do relacionamento homoafetivo, do reconhecimento de casais do mesmo sexo. Ainda falta avançar muito. Mas isso, a senhora tem razão, não está na lei. Se amanhã mudar o pensamento do Supremo, dos membros do Supremo, à medida que eles forem sendo substituídos, isso tudo pode ser revogado, pode voltar atrás. É verdade. E daí é a importância, né, de se ter um Código Civil estruturado, atualizado, com os conceitos novos. Eu queria... A gente, quando fala de família, a senhora, como professora de Direito Civil, sabe o quanto a legislação de família e sucessões, quanto isso afeta a situação das pessoas, sobretudo financeiramente, né? E hoje a gente tem tantas famílias que não são reconhecidas como famílias, né? Eu queria saber como é que a senhora vê essas mudanças, porque não é uma questão de ser conservador ou ser progressista, mas é de olhar a realidade. Hoje você tem, além de casais do mesmo sexo, você tem famílias multiparentais, né? Você tem pais que se separaram, que formaram outra família, e isso tem outros filhos. E os direitos desses outros filhos, como é que essa coisa se estabelece? Você tem o concubinato, que é uma realidade, desde sempre, aliás, né? Enfim, como é que a senhora avalia essas mudanças e de que maneira a senhora defende essas mudanças? Bem, doutor Mauro, o judiciário ele sempre foi à frente, né, de tudo. A legislação ela demora um pouquinho, né? Mas as relações estão aí, elas chegam às portas do judiciário, e o judiciário tem que resolver. Eu me lembro que lá em, acho que em 1997, 98, a desembargadora Clarice era juíza da Vara da Família e ela julgou um caso, né? Foi o primeiro caso, virou uma polêmica no país, virou notícia e comentários, porque ela deu uma sentença mudando o sexo de uma pessoa homossexual que queria ser mulher. E ele tirou os órgãos, né, fez a cirurgia, até fez fora do país, porque era crime, né, mutilação, né, lesão corporal você mutilar, mas ele fez a cirurgia fora do país e ele tinha uma aparência de mulher, voz de mulher, um jeito de mulher, tudo de mulher, e ele queria ser mulher. E a Clarice fez um estudo, fez psicólogo, foi assim, uma ação bem ampla, né, naquela época era bem difícil, e foi o primeiro caso no Brasil de reconhecimento de uma pessoa que era homem e passou a ser mulher, nos seus documentos, no seu RG, no seu CPF, no seu certidão de nascimento, no seu cartão de motorista, tudo era mulher. Deu o nome de mulher, colocou com o sexo feminino, então foi uma revolução, né? Olha, há pouco tempo. Então, o judiciário tem isso,
ele tem um Isso ativismo. não está nem previsto, né, no Código Civil, né, doutora? Não, de Esse jeito tipo de nenhum. situação. Quer Não dizer, é a tá. jurisprudência Isso aí é mesmo uma que das vai. reformas para agora. É. Então, esse ativismo judicial, ativismo é de quem, né, atua perante as coisas que precisam ser resolvidas, né, luta por aquilo. Esse ativismo judicial, ele não deveria a priori acontecer. O juiz, ele está adstrito à lei, ele cumpre a lei, ele não faz a lei, né? Ele não estabelece o que o Estado, o país tem que ser. Ele apenas aplica a lei. Mas, entretanto, o legislativo ou o próprio executivo, né, muitas vezes ele se omite, né, por questões várias, por questões políticas, religiosas. Um exemplo, o aborto do anencefalo, que o STF julgou. Dificilmente passa essa lei no Congresso. O pessoal da parte religiosa, seja católico, seja crente, ou seja mesmo espírita, não aceita o aborto, não é? Então, no nosso país, que é um país eminentemente religioso, seja de que religião for, ela não aceita o aborto, né? Então, o aborto do anencefalo, que é aquela pessoa aquela criança que foi gerada sem cérebro, né? Ao nascer, ela vai morrer. Ela nasce e algumas horas depois ela morre. Então é uma morte anunciada, né? A mulher vai ter uma gravidez totalmente durante 9 meses para chegar no dia da morte, então ela prepara o velório do filho e não o enxoval do nascimento, né? Então é uma coisa que dói, que choca a mulher, mas eu acho que não é nem direito da mulher, é uma criança que não tem viabilidade de vida. Então, sem discutir aqui se é válido ou não é válido, muitas mulheres querem abortar, quando vai fazer o ultrassom e descobre isso, né? Então, o que o STF fez? Tem um ativismo judicial, substituiu o legislador. Por quê? Porque na nossa legislação o aborto só é permitido em caso de estupro, filhos oriundos de estupro, e para a proteção da vida da mãe, né? Se a gravidez, no parto, a mãe vai morrer, então autoriza-se o aborto, né? Por alguma doença, alguma situação concreta. Então, não temos mais aborto no nosso país. Até hoje, quanto tempo foi julgado pelo STF a questão do anencefalo, também permitindo o aborto anencefalo, e até hoje o legislativo não agiu, né? Quer dizer, não fez uma lei, porque é difícil. Então, essa questão do homoafetivo, da relação familiar, não lembra da Cássia Eller? Né? A Cássia Eller morou com uma moça a vida inteira. Teve um filho que era filho dela com a moça, né? Era descendente deles, dela, de uma ou de outra, não lembro, né? A outra moça, que era a mãe, que cuidava, porque ela era cantora, vivia viajando, quer dizer, quem ficava em casa e cuidava da criança era essa moça. Quando morre Cassaela, o que a família da Cassaela faz? Não aceitava essa relação, né, pelo jeito. Primeira coisa que é tomar a criança e todo o patrimônio da outra moça. Então a moça ficou desamparada patrimonialmente, né? E ficou sem a filha que cuidava desde o dia que nasceu, o filho desde o dia que nasceu. Então ela é mãe, não importa se é dela, biológico ou não, ela é mãe, né? Aí a criança tinha 2 mães, né? Então, é uma situação de justiça, né? Porque de legal não é. Primeiro, eu queria dar parabéns para a doutora Clarice Caldino. Eu não lembrava dessa decisão dela, pioneira no Brasil, que mudou a percepção das coisas e o próprio comportamento do judiciário em relação à mudança de sexo, né? Entendendo que, às vezes, a pessoa se entende de uma maneira e não da maneira como nasceu, né? Isso é um fato, que muita gente rejeita isso, trata como uma doença, e não é, faz parte da natureza do ser humano. E a senhora falava de situações concretas, como o exemplo que deu aí da cantora Cássia Eller. E eu lhe pergunto o seguinte, quer dizer, nós temos hoje, mais do que mais recentemente, nós temos um Congresso que é bem conservador, influenciado por bancadas
religiosas, como a senhora bem lembrou, quer dizer, a religião acaba assumindo um papel, embora o Estado seja laico, ou deveria ser, né, acaba sofrendo uma influência muito grande de diversas religiões, etc., e que isso acaba influenciando, né, não só na questão do aborto, em outras questões que deveriam ser tratadas de uma forma mais científica. O senhor acha que essa reforma, nesse momento, com um Congresso majoritariamente conservador, como está colocado aí, se é possível que se avance no sentido... Eu sei que a Comissão de Justiça vai propor a solução de tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas será que o Congresso aprova? A senhora mesmo citou aí que o Legislativo acaba não tendo coragem de fazer esses enfrentamentos, com medo de perder voto, disso, daquilo, enfim, ou pela própria influência das religiões. É possível mudar? É possível modernizar? É possível que a gente chegue nos dias atuais, quer dizer, a sociedade como ela é hoje? Eu imagino que sim. No dia 17, lá naquele dia, lá em São Paulo, né, o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele lançou dizendo que ele iria fazer a reforma. E ele cumpriu, ele disse que seria dia 24. No dia 24 de agosto, ele lançou já a comissão, já escolheu o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, ele também é corregedor do CNJ, para liderar essa comissão, né? Escolheu ele mais 3 relatores, né, que o Tartucci. O Tartucci, ele é um jurista civilista muito importante. Não tem quem não estuda hoje em qualquer universidade que não pegue o livro dele, né, o livro do Flávio Tartucci, que é civilista. E também a doutora Rosa Maria Andrade Neri, que também é uma civilista, lá da PUC, da USP, da região de São Paulo, que são os maiores doutrinadores civilistas. E também o ministro da STJ, Marco Aurélio Bellice, né, que ele também vai estar junto, então são 3 relatores, e mais 34 membros de juristas civilistas. Então, nós vamos ter ali, né, as maiores cabeças do direito civil do Brasil, né, o Stolze, né, o Pablo Stolze lá da Bahia, outros doutrinadores famosos, a doutora, eu esqueci lá a doutora Berenice, aquela doutora que também falou lá no evento, eu estou esquecida, já estou ficando velha. De qualquer forma, são todos civilistas de renome, que estão aí todo dia escrevendo artigos, escrevendo livros, explicando, falando, vamos interpretar assim, vamos interpretar assado, porque precisa ser resolvido, né? Então, eu imagino, eles têm 180 dias para apresentar esse anteprojeto, né? Eu imagino que ano que vem nós teremos um novo Código Civil, englobando muita coisa nova, né? Principalmente essa questão da família. Olha, eu não falo só de caso de morte, como a Casséria. Eu já tive casos na vara em que não era na vara de família, porque diz que não é família. 2 homens, né? Aí moraram 20 anos juntos. Aí um deles resolve, apaixona por o outro, larga o companheiro, e às vezes o outro companheiro que larga é o que está para a rua, o que ganha dinheiro, e o outro que é como se fosse uma esposa, a que fica em casa, que cuida de tudo, que dá aquele respaldo, aquele apoio para o outro companheiro, ele fica abandonado, passa fome, fica míngua, não tem onde morar, né? Se entre marido e mulher isso pode, por que entre homem e homem, mulher com mulher também, que vive junto como se fosse um ente familiar, não pode? Então, não é só divisão de patrimônio num divórcio, vamos dizer assim, porque eu não posso nem falar que tem divórcio, porque não tem ainda na lei, mas uma separação de patrimônio entre eles, que adquiriram juntos, alimentos, situação de guarda de filhos, essas situações acontecem. Não depende de lei, não é a lei que vai dizer se eles são ou não são, né? Então, agora, tendo a lei, facilita para todo mundo. Então, eu imagino que vai sim ocorrer essa reforma, essa comissão, ela é muito competente. Ela é uma comissão de pessoas altamente estudadas na área civil, escrevem o livro que nos ensinam. O que eu estou falando aqui são eles que falam, não sou eu, né? É o que eu estudei no livro deles, né? Ou nos artigos dele. Então, eu imagino que vai sair sim, doutor Mauro.
vai sair com certeza. Que bom, e eu espero bom. que saia para resolver essas questões da modernidade, porque a vida é dinâmica, ela gira, 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 ela pode voltar atrás, não importa. O que importa é que a gente atenda todo mundo e que todo mundo tenha justiça. Né? E a senhora citou esse exemplo que a senhora julgou, que a gente, quer dizer, não é o casamento como prediz a lei, mas é uma união estável de 20 anos, quer dizer, que pressupõe um mínimo de compromisso, de responsabilidade entre eles, né? 20 anos você constrói patrimônio, você cria filhos, você tem uma série de situações, independente de serem 2 homens ou 2 mulheres, é uma família, né, que se desfez em determinado momento, e que não há justiça se não houver um mínimo, né, de atenção no que diz respeito a alimentos, no que diz respeito a patrimônio. É o que se espera, né? E essa coisa precisa ficar clara, né? A gente tem que separar o que é religião, o que é concepção religiosa, porque homem com homem não pode, mulher com mulher não pode. Não é verdade isso. A sociedade mostra no mundo inteiro, ela se constitui de outra forma, apesar das religiões, né? E é importante. Eu queria até saber como é que foi a sua decisão nesse caso. Bom, eu claro, dividi o patrimônio e mandei pagar alimentos. Com vontade ou não da pessoa. Se é a mesma coisa que aconteceu no casamento. Antigamente, o marido separava, né? E não, às vezes não dava nada para a mulher. Depois passou a dar alimentos, a dividir patrimônio. Aí depois tinha companheiro, e a companheira como ficava. Agora divide, né? Hoje o INSS reconhece. Então, são situações que a vida vai mostrando, as pessoas vão batendo a porta do judiciário, e o judiciário vai dando uma resposta, né? É isso que é importante. E agora eu preciso que os legisladores também reconheçam isso, que já está pacificado, inclusive, né? Então, é muito bacana o que o Rodrigo Pacheco fez, essa comissão, e eu espero que todos que tenham alguma sugestão também passem para eles, né? Eles acho que estarão abertos para ouvir algumas sugestões. Mas, Mauro, eu vou dizer uma coisa para o senhor pessoalmente. Eu sou católica e eu tenho a minha profissão de fé e eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, até do anencefalo. O meu entendimento pessoal, Helena, não tem nada a ver com a minha jurídica, a desembargadora. Mas a minha pessoal, eu entendo o seguinte. Antigamente, quando não existia ultrassom, você engravidava e o filho que nascesse, a gente tinha aquela ideia de que a gente tinha que cuidar, né? Se nasceu sem braço, sem perna, com problema de cabeça. E se nascesse e morresse, a gente chorava, mas era a vida, né? Mas a gente não escolhia, não decidia. Eu tenho medo desses abortos anencefálicos. Eu vou dizer por quê. Amanhã pode ser que o filho não saia como eu quero, ou não é branco, ou não tem um braço, né? Que aí não é anencefalo, e aí eu quero abortar também, entendeu? Então, eu acho que todos, né? Deus pôs aquele ser para você cuidar, para você ter uma vida. E se ele nasce com um problema de espinha bífida, que é esse mielo meningocele, ele vai ser paraplégico o resto da vida. E se eu resolvo matá-lo, né? Então, daqui a pouco vai ter um batendo as portas também, entendendo que é o direito dele ele não querer cuidar de gente que vai ter problema, vai nascer com problema, vai nascer autista, vai nascer não sei o quê, vai nascer com síndrome de Down. Você consegue saber tudo isso na gravidez. Então, eu sou contra o aborto. Eu acho que não deveria ter o judiciário. Mas, se vier um pedido para mim, para abortar dentro da lei, eu faço. Ainda é contrário ao meu posicionamento. Aí eu vou pagar, vou rezar, vou ajoelhar, pedir perdão a Deus, mas eu faço. Não, essa questão, doutora Helena, assim, é muito de foro íntimo e acho que e eu compartilho com a senhora, não no caso do feto anencefalo, porque realmente acho que, como a senhora disse, no papel de juíza, né, que a mãe vai passar 9 meses preparando o velório do filho. Quer dizer, essa é uma dor que eu imagino... Esse é o fundamento, né?
Mas essa é uma dor que acho que nenhuma mulher merece passar, né? Mas, enfim, eu acho que nesse aspecto, eu acho que assim, as pessoas têm direito de pensarem, de sentirem. Eu acho que essa situação do aborto é muito complicada e o seu alerta é muito apropriado, porque, assim, uma coisa é isso, outra coisa é você avançar para o aborto. Eu engravidei, mas eu não quero, eu não estou preparado para ter filho, então eu vou matar. Então, realmente, isso é algo que eu pessoalmente sou contra também, embora eu tenha uma visão progressista das coisas, mas eu acho que tem situações que tem que ter limites, né? E tem que ser limites, assim, muito bem estabelecidos, né? Acho que o direito da mulher, a mulher tem o direito de se cuidar antes de engravidar, né? Ela tem a possibilidade de fazer isso, tem que ter a responsabilidade com isso, porque a responsabilidade com a vida começa antes da gravidez, né? Ela antecede, ela é pressuposto. Então, não dá para você alegar depois e, olha, não, é porque aquele dia eu fui na festa, me animei e tal, e pronto. Não, isso aí é um ato de responsabilidade, você tem que ter compromisso com a vida. Eu acho que isso é um princípio. O brasileiro, de uma maneira geral, tem isso no coração, né? Não é só uma questão religiosa. O que não pode é assim, radicalizar no sentido aborto nenhum. Não é assim. Eu tenho dúvida, inclusive, com relação à questão do estupro. Sinceramente, tenho dúvida se deve ou não se deve, né? Eu entendo racionalmente, mas tenho dúvida. É diferente do que com relação à morte, a possibilidade de morte, risco de vida da mãe, é diferente, mas também não sei se a gente tem o direito de interferir nesse processo, né? Eu tenho um pouco de dúvida se a gente tem direito de interferir em algo que está acontecendo, embora eu admita todos os direitos da mulher. A mulher tem direito sobre si, sobre seu corpo, sobre tudo, mas precisa também ter uma atitude responsável em relação a isso, né? Eu acho que esse direito sobre o seu corpo ele é muito relativo. Se não, a gente tiver o direito geral sobre o meu corpo, então eu posso me suicidar também. Seria absurdo, né? O suicídio você pode matar alguém, então eu posso me matar. Então, se eu posso matar uma criança dentro da barriga, é um ser, né? Eu acho que o corpo não é mais dela ali naquele momento. Ali é outro corpo dentro dela. Então, eu acho que o aborto, a gente tem que trabalhar a pré-concepção, né? Usar camisinha, usar anticonceptivo, incentivar, ter políticas públicas, ter facilidade aí nas UPAs, para distribuir. Nós temos que divulgar para não engravidar. É um direito que a mulher tem de não querer filhos, de querer trabalhar, de ter sucesso. Não engravide, não é? Agora ela engravida, mas esse é um assunto concreto, e depois, né? Eu sou esse é um debate que certamente vai aflorar agora com não, a atualização. Eu vou apanhar, porque tem um pessoal aí que do aborto vai me bater com essa minha entrevista. Mas, doutora, eu acho legítimo que cada um pense, mas tem que prevalecer o que a maioria entende, né? Acho que a gente tem, se daqui a 10, 15, 20 anos o conceito de vida seja outro para a sociedade toda, beleza. Mas nesse momento, acho que é um tema que não passa nem no Congresso, nem no Judiciário, nem em lugar nenhum. Essa situação é importante, que o dilema que a sociedade vive também é o dilema do magistrado, também é o dilema de quem tem que julgar essas causas, né? Não é tão simples assim. A lei fala isso, mas e é justo o que a lei fala? Né? Tem coisas hoje que a gente não pode imaginar que uma criança, filho fora do casamento, fique desamparada porque ele não é filho legítimo, entre aspas, se é que existe um filho ilegítimo, né? Essa criança não pode ficar desamparada. Então, a gente precisa pensar, né, nessas coisas, né, doutora?
Sim, antigamente o filho era considerado adulterinho, né? Filho do Professor. adúltero, né? Olha que estigma. Não tinha direito a alimento, não tinha direito a pensão, não tinha direito a patrimônio da família, nada. Depois ele passou a ser filho. Hoje, filho é filho. Não importa se é de um casamento ou fora de um casamento, se é de solteiro, filho é filho. Hoje, a condição de filho, ele tem que ter mesmos direitos que o outro filho em relação ao pai, só, claro, não em relação ao todo o patrimônio da família, porque ele tem da mulher também. Mas ele, filho, ele hoje está considerado, hoje tem lei, tá tudo normal, né? Isso também é a evolução, por isso que eu falo, a gente vai evoluindo, né, vai mudando, né? A sociedade muda, a gente vai mudando a legislação, a gente vai julgando, começamos julgando e depois, hoje nós temos legislação sobre isso. Mas, doutor Mauro, eu estou falando essas coisas aqui, mas eu não sou especialista em nada dessa parte de aborto, essa parte de anicéfalo, não sou especialista, eu estou falando como pessoa, como mulher, como, né, da minha parte. Vamos falar sobre direito agrário, que talvez eu seja mais especialista. Esse terceiro bloco é dedicado à questão do direito agrário e sobre o seu livro. Nós vivemos num estado que a base econômica é o agronegócio, o lastro de toda a construção da sociedade mato-grossense está no agronegócio, e ainda que haja quem condene algumas coisas no agro, nós temos assim uma situação fática que é indiscutível, né? Existem muitos conflitos agrários, desembargadora, que precisam da intervenção do judiciário no sentido de Sim, resolver sim, os conflitos sim, e, existe. do ponto de vista de uma reformulação da legislação. Eu poderia dar como professora, eu gosto de explicar o porquê das coisas, né? Eu poderia dar uma explicação do direito agrário para o senhor? Claro, claro, imagina. O Brasil, quando ele, lá nos anos 20, né, quando século 20, né, depois da República, ele era um Estado, um país eminentemente agrário. Mas porque ele não era industrial, mas esse agrário era um agrário mais familiar, mais de subsistência, né, do nosso Jeca Tatu lá, né? A gente comprava alimentos de outros países. A gente não produzia com competência, né? A gente não produzia para exportar, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe, eles eram sitiantes aqui na Chapada, ele plantava arroz, feijão, milho, plantava tudo. Mas não era uma forma de plantar para produzir, para vender, para fazer lucro, para fazer, né? Era Era uma subsistência familiar, mesmo, né? era subsistência. A gente colhia, colocava nas tulhas e guardava para o ano todo, e usar o ano todo. O gado também era criado apenas para subsistência. O ganho do meu pai era outro, ele alambicava, né? Ele plantava cana e fazia pinga e vendia nos garimpos, né? Então, esse que era o ganho financeiro. Mas o sítio em si, lá, nosso, não produzia alimento para o povo, né? Era só para nós. E assim era o Brasil inteiro. Eram latifúndios imensos, né? Com uma sede de uma fazenda, mas sem, né? Não é como lá no século passado, 18, 19, que produzia cana-de-açúcar, que produzia café para exportação, né? Era muito pequeno a produção em grande escala, mas no Rio, no eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul ali, né, Santa Catarina, mas o resto do país aqui era mato, né, mato mesmo. Pequenas vilas ou cidades com pequenos povoados sem uma renda agrária, vamos dizer assim, do agro. O agro vem de ager, no romano, que significa campo. Então não tinha nada do campo no nosso, principalmente no nosso estado. Então havia uma pressão mundial, né? Lá na Itália, na França, na Espanha, de reforma da questão agrária. Porque depois da guerra destruíram-se os campos lá da Europa, né? Lá não tinha alimento também, mas lá era falta de alimento porque os campos estavam detonados, porque as pessoas perderam suas propriedades por causa da guerra. Aqui não tinha guerra,
mas tinha essa pobreza. E essas ideias vieram de lá para cá. Nós temos um doutrinador chamado Sodeiro, que lá nos anos 30, lá na USP, ele trabalhou junto com o governo para criar um direito agrário aqui. Então, como o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista é um direito que tem 1000 anos, né, que é lá de Roma, o direito agrário no nosso país foi criado por lei, por uma emenda constitucional número 10, que emendou a Constituição de 1946, que em 64 era ela que estava em vigor. Ele emendou, né, e no seu artigo 1º dessa emenda, ela fala que o artigo 5º da Constituição de 46, no inciso 15, na letra A, que falava sobre a competência dos direitos, onde criou que a União tem competência para legislar sobre direito trabalhista, direito civil, direito penal, escreveu a palavra lá, direito agrário. Esse estatuto, ele meio que copiou ou trouxe muitos institutos que estavam lá na Europa e aqui também, porque nesses anos 60, 59, 58, 60, 64, 65, todos os estatutos do direito agrário, eles foram estabelecidos na América Latina inteirinha, começando pela Argentina. A Argentina foi o primeiro, depois foi o Chile, e assim foi indo, onde a reforma agrária, para que dê terra para a população, para que a população produza alimentos, de uma forma técnica. Então, o Estatuto da Terra criou, por exemplo, o INCRA, que era chamado IBRA, depois virou INCRA. Criou o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Criou o ITR, Imposto Territorial Rural, que ninguém pagava. Criou a Embrapa, que era um órgão com técnicos para ajudar o homem a ficar no campo e a explorar o campo. E ajudou muito, né? E ajudou muito. Criou as escolas técnicas, agrotécnicas. Aqui nós temos aqui a agrotécnica, né, aqui na 80 quilômetros daqui de Cuiabá. E todo o Brasil foi criado, Minas até hoje tem escolas agrotécnicas importantíssimas, todo mundo que quer estudar agronomia vai para lá. Então foram criadas pelo Estatuto, o Estatuto mandou o governo criar, né? Mandava o governo do Exército naquela época, né, que era o governo revolucionário, né, a ter escola técnica, Embrapa, órgão, né, criou o módulo rural, criou também os assentamentos, né, Então, os primeiros assentamentos criados, né, a colonização foi pelo Estatuto da Terra. E aí o governo implementou, e também políticas públicas de incentivo financeiro. Então, criou no Banco do Brasil, tinha o Banco do Brasil, criou uma linha de crédito para quem quisesse explorar a terra. Então, veja, é uma coisa que surgiu por uma lei, por uma emenda, uma lei, e foi implementado pelo governo revolucionário. Em resposta a esse grupo, falei, então vocês querem, não vão fazer. E fizeram. Eles criaram estradas, né? Abriu estrada no Brasil inteiro. Aqui em Mato Grosso abriram muitas estradas, foi o Exército que abriu pelo Nono Beck, né? Eles fizeram as colonizações. Sinop é uma colonizadora, né? O Estado loteou, né? O Estado de Mato Grosso loteou o Estado todo. Se você olhar todos os títulos de terras do Estado de Mato Grosso, todos são dos anos 60. Porque foi lá nos anos 60, 61, 64, que o Estado loteou, né? Em 3.000, 9.000 hectares, foi loteado. São José do Rio Claro, foi o primeiro juiz lá em São José do Rio Claro, eu que instalei a comarca lá, eu lembro que lá tinha um prefeito, o seu Domingos Briante, o pai dele, não, o seu Aparecido Briante, o pai dele é Domingos Briante, que veio nos 1970, que ele criou uma colonizadora chamada Incol, lá no Paraná, como que chama? Marialva, numa cidade chamada Marialva. E aí eles criaram essa colonizadora e eles vieram aqui em São José do Rio Claro, lotearam São José do Rio Claro em fazendas grandes, fazendas menores, e até chegar na cidade. E traziam essas pessoas de lá de ônibus. Eles vendiam uma terrinha lá, baratinha, e vinham para cá. Então, praticamente São José foi criado por pessoas de Marialva. Então, o Banco do Brasil dava os financiamentos baratíssimos, porque era subsidiário, né? Mas não tinha os bancos privados. Dos anos 80 para cá, o governo, depois que mudou o governo, né? Saíram os militares, ficou democrático e tal, os presidentes começaram a tirar os financiamentos do Banco do Brasil. Ficou caro.
né? Ficou caro. Mas também nós estávamos numa época de recessão, nós tivemos aqueles juros RTN, BTN, eram altíssimos, né? Então, aí mas os produtores não, eles continuaram produzindo, porque eles aprenderam, né? Eles aprenderam e eles continuaram produzindo. Então, nós temos que dar esse crédito para os nossos produtores, principalmente os rurais aqui de Mato Grosso. Eles não pararam, mesmo diminuindo o crédito. E aí os bancos privados começaram também a produzir, aí criaram títulos de créditos, né? Muitos títulos de crédito. Então, a gente deve muito ao Estatuto da Terra. Né? Se hoje nós temos a sede do crédito rural, CPR, nós temos, tudo isso é por causa do direito agrário. Com isso, fomentou muito, né? E os produtores puderam continuar trabalhando e melhorando as suas técnicas, né? Porque o estatuto ele faz isso, ele quer melhorar a relação do homem com o campo. E ele quer proteger o homem do campo. Ele entendia que o homem de campo, lá de 64, era um homem simples, analfabeto, que ele precisava de ajuda. Né? Então, com isso, ele fez tudo de uma forma para que o homem fique no campo e produza alimento para o povo, para todo mundo. Né? E de lá para cá, essa ideia foi incorporada. Hoje, no Mato Grosso, nós temos o agrobusiness, que lá dos americanos. Não é bem um direito agrário, é um direito, é um agronegócio, ele é agro, porque ele é rural, né? Mas ele é negócio, são negócios. Hoje os negócios são tão modernos que é tudo feito em dólar, em saco de soja, arroba de boi, né? Hoje nós temos tecnologia, nós temos máquinas que são joystick, né? Não é qualquer um que um operador de uma máquina dessa tem que fazer curso nos Estados Unidos, né? Não é mais aquele trabalhador rural que ele aprende na prática, porque aprendeu pelo pai, entendeu? Com a enxada. Acabou esse ser humano, né? Nós temos algumas agriculturas familiares aqui ao redor das cidades, né? A gente assenta esses assentamentos, porque os sem terra estão querendo fazer, mas são pessoas de cidade que estão querendo ir para o campo, não tem prática, né? Então, aí eles ajudam essas pessoas. Mas os produtores rurais de Mato Grosso, eles são, assim, são altamente tecnológicos, né? Eles têm uma fazenda, são empresas de alta tecnologia, e isso melhora o nosso PIB. O PIB do Brasil. Eu vi ontem no jornal que o que melhorou melhorou o emprego, melhorou um monte de coisa, que elevou nossa moeda foi o PIB do agronegócio. Ninguém pode falar mal do agronegócio, porque o agronegócio está ajudando o país, está dando alimento para o mundo e está ajudando o país. Então, o agro hoje tem muitos negócios. Nós temos os negócios antes da plantação, durante a plantação ou da cria do gado, né? E depois, né? Nós temos que comprar implementos, nós temos que comprar nutrientes para a planta, nós temos que depois plantar, depois nós temos que transportar, nós temos que armazenar, então nós temos muitos negócios envolvendo. Nós temos cidades como Sorriso, que é a maior cidade do mundo em produção de soja. Do mundo, não é do Brasil. Em produção de soja. Uma cidade tem a maior produção de soja do mundo. Nós temos uma fazenda chamada Roncador, que lá nos anos 90 veio de Minas um tropeiro, comprou uma terrinha e ele foi aumentando lá em Querência. Hoje essa fazenda tem 144 mil hectares, é um latifúndio, mas altamente produtivo. Porque só dentro da fazenda tem 800 quilômetros de asfalto feito pelo pessoal da fazenda. Tem 1.000 pessoas morando lá. Ele tem 120 quilômetros de roça de soja. Tem 60 mil cabeças de gado. Isso aí é uma coisa que é maior do que muitos países. Só o tamanho dessa fazenda é maior que muito país da Europa. Deixa eu me perguntar especificamente sobre a legislação. Há algo que precise ser atualizado? Há uma discordância em algum ponto? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão da legislação agrária, o que é preciso fazer para avançar nesse setor também. Ele também precisa de uma reforma igual ao Código Civil. Ele é lá de 64, né? De lá para cá o Brasil mudou, é outro país, é outros negócios. Eu acho que ele precisa ser reformado, sim.
Nós precisamos mudar a figura desse produtor rural dentro do Estatuto Agrário. Então, eu imagino que o STJ deveria também pleitear isso perante, né, o Congresso, né, para reformar, porque apesar dele estar em vigor, ele já foi emendado várias vezes por diversas leis, né, de lá para cá, muitas leis, não é uma, duas ou três. E o ideal seria estar no Estatuto Único, né? Porque dá mais segurança também para os juristas na hora de decidir. Hoje, por exemplo, tem dúvida, tem juiz que não sabe se aplica o Código Civil, se aplica o Estatuto da Terra, se é direito agrário, se é direito civil. Então, por exemplo, questões agrárias que o senhor falou aí, de reivindicatória, possessória, é direito civil, né? Você entendeu? Questões de contratos referente a plantações, lá é direito agrário. Né? Então, são dois direitos, dois princípios que precisam ser aplicados. Então, ele precisa ficar bem definido isso. Então, eu apoio, eu achava que deveria ter uma reforma do Estatuto da Terra. E é possível que, nesse momento, ainda que pese se esteja discutindo a questão do direito civil, é possível que essa discussão, mesmo como a senhora colocou, olha, tem situações na área agrária que são discutidas lá no direito civil, como posse, etc. E contratos que também, de alguma maneira, são tratados no Código Civil. Então, o direito agrário ele fica meio restrito ainda, poderia ser ampliado no sentido de ter ou absorvido pelo Código Civil ou ter um estatuto próprio. Na realidade, hoje ele é um direito agrário separado do direito civil, né? Ele tem um direito próprio. Ou podemos acabar com ele e voltar ele para o direito civil, né? Ou podemos aperfeiçoá-lo. Eu apoio mais aperfeiçoá-lo. Tá certo. Doutora Helena, eu agradeço demais a sua presença aqui na nossa República. Parabéns aí pelo seu trabalho no Judiciário, pelos seus julgados, sempre muito justos, muito corretos, e parabéns pela condução das imagens aí, que é importante demais que os nossos magistrados todos estejam sempre muito bem atualizados, discutindo Sim. o direito, né? Discutindo a jurisprudência, discutindo a legislação, para poder aplicar o melhor direito para o cidadão. Obrigadíssimo pela sua participação aqui. Eu que agradeço pelo convite, né? Desculpa aí qualquer coisa, né? Mas essa é a minha opinião. Tá certo. Um grande abraço. Nós encerramos aqui a entrevista com a doutora Helena Bezerra Ramos, desembargadora, que falou com muita propriedade sobre a atualização do Código Civil, embora não seja a especialidade dela. Né? Falou também muito bem sobre o direito agrário. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.